Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui para ouvirmos a Tua palavra. Como isso é revigorante para nós, ó Pai. Como sentimos a necessidade, Senhor Deus, de estarmos na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu nome e ouvindo a Tua palavra. Como isso traz, Senhor, conforto, Senhor, ao nosso coração e descanso também, Pai. Por isso, pedimos que o Senhor fale ao coração da Sua igreja por meio do Teu servo, Pai. O Senhor esteja nos abençoando, Senhor, através da Tua palavra, nos dando graça, Senhor Deus, e fazendo com que possamos, ó Senhor Deus, aplicar, ó Senhor, as Tuas verdades à nossa vida. Te pedimos também, Senhor Deus, em relação a ouvirmos a Tua palavra, a reverência que devemos ter, ó Pai, em todo o culto, e principalmente, Senhor, nesse momento, é o momento de, Senhor Deus, em que o Senhor fala à Sua igreja. Os nossos ouvidos, os nossos olhos, Senhor, estejam focados aqui, Senhor Deus, na palavra que vai ser trazida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, a alegria de poder voltar a esta igreja, né? Eu considero como minha, como da minha família. Louvado seja o Senhor pela vida da igreja, pela vida deste conselho, e sempre pela deferência em poder nos convidar. Eu fico muito feliz, né? Não esqueçam de nós, as suas orações. Essa igreja que muito é estimada por mim, pela minha família, que contribuiu e contribui muito com o meu ministério. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de nós. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Eu já vou pedir aos irmãos que tenham bastante paciência comigo durante essa manhã, porque esse foi o primeiro livro que eu tive a oportunidade de expor na sua integralidade, ou seja, em todo ele, né? É o primeiro e o último, então estamos bem aqui, né? 100% de aproveitamento. Mas eu fiz essa exposição, principalmente do primeiro capítulo, eu dividi em duas partes, né? Que foi primeiro ao terceiro verso, depois do verso 4 ao verso 17. Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós condensamos esse primeiro capítulo em apenas um sermão. Então vocês vão ouvir dois sermões em um só. Então fiquem bem tranquilos, bastante pacientes, tá? Eu prometo não me alongar muito, mas vai sobrar dois capítulos. Eu acho que eu vou expor o primeiro capítulo na parte da manhã, o segundo na parte da noite, e vai sobrar aí o capítulo 3º e o capítulo 4º, né? Para uma próxima oportunidade. Já deixei aqui a porta aberta, né? O Fernando que não olhe torto, mas vai faltar mais um domingo aqui para a gente terminar. Então, já fiquem atentos. Cadê o pastor? Está por aí, em algum lugar. Está ali atrás. Então vamos, meus irmãos. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a gente vai ler todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E que povo é teu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isto que lhe fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram:
Que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso? Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, contra nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, além da paciência que eu vou pedir a vocês, eu peço que também tenham misericórdia de mim, porque esse livro é um livro muito conhecido, né? Então, possivelmente você já ouviu sermões muito mais bem elaborados, muito melhores do que você vai ouvir nesta manhã. Mas eu queria começar dizendo, né, da dificuldade de se expor um livro tão conhecido, não somente por pessoas da igreja, pessoas cristãs. Esse livro é conhecido de todo o público em geral, nessa história, entre aspas, da baleia, né, como as crianças gostam de pintar e gostam de elucidar, engolindo ali o profeta, faz parte de um grande enredo, de tirar o fôlego de adultos e crianças, e com certeza essas cenas, as cenas que envolvem essa trama são empolgantes, tem uma pitada ali de suspense, e faz com que todos nós nos mantenhamos apreensivos com o desenvolver dessa história. A grande problemática disso, de todo esse vasto conhecimento deste livro, talvez um conhecimento bem supérfluo, bem superficial, é quanto ao fato de entender o livro de Jonas como literal, ou seja, como um fato histórico. Embora grande parte da história cristã nunca tenha tido uma espécie de debate contra a historicidade desse livro, hoje, por causa desses elementos pitorescos que nós narramos aqui, que compõem o drama, há uma dificuldade por parte de alguns teólogos modernos, principalmente dos teólogos chamados liberais, em conceber esses fatos como verdadeiramente históricos. Pense comigo que muitas pessoas vão entender essa narrativa como apenas uma ideia de uma fábula, de uma alegoria, de um conto, de uma parábola, ou talvez apenas de uma história que narra ali um princípio moral. A maioria dessas pessoas, ou desses falsos teólogos, estão influenciados por essa teologia liberal, e a maior dificuldade deles está nos elementos de milagres, né? Teólogos liberais e milagres não se dão muito bem. A narrativa trata sobre a tempestade que é acalmada após Jonas ter sido lançado ao mar, ou o fato de que Jonas foi salvo após ter sido engolido por um grande peixe, como narramos aqui no verso 17, isso sem nenhum dano físico. A ideia, por exemplo, de uma planta crescer e morrer do nada, milagres não são muito bem aceitos por aqueles que não querem ter a Bíblia como inspirada, como inerrante palavra de Deus. E dentro disso, há necessidade de você, desses teólogos, moldar a palavra de Deus à sua própria visão de enxergar o mundo. Se a sua visão de enxergar o mundo não bate com as Escrituras, o que tem que ser feito é o quê? Readequar, ou remodular, ou reestruturar a própria Sagrada Escritura para que ela seja adequada ao seu ponto de vista. É isso que os teólogos liberais fazem. Mas quando a gente olha para o relato bíblico, né, a Bíblia trata o livro de Jonas, isso é um ponto introdutório muito importante, como um fato histórico. Jonas ele é citado lá no segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, mostrando a existência de um profeta chamado Jonas, filho de Amitai, que viveu nos tempos de Jeroboão II, no Reino Norte, próximo ao século VIII a.C., entre os anos de 782 e 753 a.C. Além disso, o próprio Jesus, nosso Senhor, cita Jonas como um fato histórico, lá no livro de Mateus, capítulo 12, verso 39 a 42, e também no seu texto correlato em Lucas, capítulo 11, verso 29 e 32, reforçam essa literalidade da própria história. E agora eu vou mostrar para vocês como que
ter essa ideia, ou esse livro, como literal, é fundamental para a nossa fé. No livro de Mateus, esse texto que eu citei, capítulo 12, versículo 39 a 40, diz assim: ele, porém, respondeu, é o nosso Senhor, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você vê, meus irmãos, que a questão aqui é que o povo pediu ao nosso Senhor um sinal, e ele falou que o único sinal que ele lhes daria era o sinal do profeta Jonas. Aquela geração só receberia este sinal, como um sinal da sua morte e da sua própria ressurreição ao terceiro dia. Logo, se Jonas não é literal, a comparação correlata com o fato que nosso Senhor cita de Jonas também não é literal. Então, a ressurreição e a morte do nosso Senhor, a morte e a sua ressurreição também não são literais. Se os teólogos liberais concebem dessa forma, e o próprio Senhor Jesus falou, assim como Jonas esteve 3 dias, 3 noites no ventre daquele grande peixe, eu também estarei 3 dias, 3 noites, no coração da terra. Logo, assim como o fato de Jonas é literal, a morte e a ressurreição de Cristo também é literal. Jonas, até esse ponto, até a narrativa do seu livro, ele tinha profetizado acerca do avanço das fronteiras de Israel. Essa é a temática da profecia de Jonas até aqui. Crescimento territorial de Israel. Isso é um ponto importante também, porque vai de encontro com o que Jonas vai profetizar no seu livro. Você vai ver que a ideia aqui é que Israel, antes de ser invadido pela Síria, vive um grande momento de ascensão territorial. Tanto o reino sul quanto o reino norte viviam uma calmaria política e uma ascensão territorial. Mas é interessante porque, mesmo havendo esse apogeu, esse avanço territorial por parte de Israel, os profetas que narram aqui, que são contemporâneos de Jonas, como Amós, como Oséias, vai mostrar e vai elucidar e vai apontar para uma declinação moral e espiritual do reino norte. O culto não era feito de coração, os pobres, os órfãos e as viúvas não eram amparados. De forma geral, não havia ali um cuidado com a prática da lei. Então, não pelo fato de Israel viver ali um momento de apogeu e de calmaria política, não diz respeito necessariamente ao como a vida religiosa daquele povo era descrita. E quando a gente fala de Nínive, essa grande cidade para a qual Jonas foi comissionado, esse está o grande âmago da história, a grande problemática da história, do porquê Jonas não quis ir para Nínive e desobedeceu a Deus, tomando uma embarcação para Tarsis. Esse é um problema muito importante, porque às vezes a gente não se atenta para essas questões e perde um pouco do fio ali da história, e perde também a centralidade daquilo que o livro está trazendo para a gente. Por exemplo, quando a gente entende um pouquinho da geografia bíblica, a gente sabe que Nínive está no completo oposto no direcionamento em relação a Tarsis. Tarsis está lá próximo à Espanha, no sul da Espanha, enquanto Nínive está na parte norte ali da Ásia, ou ali acima ali justamente de Israel, cerca de 800 quilômetros, já Tarsis cerca de 3.500 quilômetros, totalmente oposto, direção totalmente oposta. Nínive se encontra de Tarsis. E a questão aqui é que parece que é um pouco despercebido do público geral que Nínive era a capital da Síria e ela era uma grande cidade, uma espécie de grande metrópole dos nossos dias, um centro comercial e religioso. Para você ter ideia, o profeta Naum, na sua profecia contra a Síria, mostra a situação deste local, dessa grande cidade. Abra comigo aí em Naum, capítulo 3, versos de 1 a 7. Vai mostrar a situação de Nínive e o porquê Jonas não quis ir até Nínive proclamar essas boas novas ou clamar contra Nínive diante da sua situação religiosa, diante da sua situação na qual eles viviam. Diz assim o texto: ai da cidade sanguinária,
toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos, tudo isso por causa de grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da destra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícia, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Você vê que a situação é uma situação muito grave. Feitiçarias, prostituição, impiedade, impureza dominavam essa grande cidade. E essa é a questão. A decisão de Jonas ir para Tarsis evoca uma espécie de justiça da parte de Deus, que no modo de pensar de Jonas, essa grande cidade não poderia ficar impune diante da maldade praticada por aquele povo. A sua fuga, né, do chamado de Deus era justamente para oferecer ou a não oferecer a possibilidade de um arrependimento a uma nação que era inimiga de Israel e era extremamente sanguinária. Esse é o contexto, não somente de Nínive, mas de toda a situação literária e que se encontra este livro. E quando a gente vê os versos de 1 a 3, que vai tratar justamente do chamado de Jonas, né? Jonas foi chamado e comissionado para essa missão, vai mostrar um pouquinho dessa sua indisposição. Olha o verso primeiro, que diz, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. O verso primeiro mostra esse chamado, reconhecendo Jonas como um profeta. Essa expressão, veio a palavra do Senhor a Jonas, é uma expressão muito conhecida de quando está se tratando de um profetismo, né, ou de um profeta. Uma frase que vai identificar quando Deus fala de forma revelacional a um profeta. Ela é usada 112 vezes para identificar um oráculo de Deus a um profeta, bem característica do estilo profético do Antigo Testamento. O chamado de Jonas vinha de Deus justamente para ser profeta, para levar a sua palavra, para ser o seu representante diante de uma nação pagã. O que fica claro que era o próprio Deus quem comissionava, quem chamava e quem direcionava Jonas para esta missão. Se você entender um pouco do significado do nome Jonas, que significa pombo, né, e Amitai, de onde ele procede, o nome do seu pai, significa justamente verdade. Você vê que tem uma ideia aqui de que Jonas seria uma espécie de mensageiro da verdade, aquele que seria o arauto da palavra de Deus, do rei, aquele que entregaria, que levaria uma mensagem divina ao povo. No verso 2, né, Jonas é comissionado, é chamado para clamar contra Nínive. Aquele seria o arauto do juízo divino. Você vê que a expressão utilizada pelo Senhor é uma expressão muito interessante quando ele fala assim no verso 2, dispõe-te, né, e vai, uma espécie de levanta-te, coloca-te à disposição, né, uma expressão bem próxima à expressão militar, né, levanta e anda, então vai para uma missão, vai correndo para essa missão, ou então a expressão, para quem é militar conhece, de pé 2, né, se coloque logo disponível para essa missão. E essa expressão que o Senhor vai usar com Jonas indica uma necessidade imediata de resposta, né? Não há tempo ali para Jonas. Espera aí que eu vou dar uma pensada aqui na sua argumentação, vou ver aqui quais são os danos para depois me colocar ou não à disposição para essa missão. Ela depende de uma resposta imediata. Não é algo que poderia ser feito depois, mas é algo de extrema necessidade. E o destino era Nínive, a capital do Império Assírio, que nós já descrevemos aqui. Pense comigo, meus irmãos, que o chamado de Jonas, antes de tudo, é para levar péssimas notícias, é para clamar contra Nínive.
Em pouco tempo vocês serão destruídos por causa da maldade de vocês. Ele iria anunciar o juízo divino sobre aquela cidade. Aquela cidade era má, fazia aquilo que desagradava o Senhor e por isso era merecedora da ira eterna, eram inimigos do povo de Deus. Pense comigo que também isso parece ser uma boa punição. Jonas, inimigo do povo ninivita, né, do povo assírio, povo de Israel, ele é comissionado em primeiro plano para clamar contra aquela cidade. Opa, excelente missão, esse pessoal só faz o mal, eu vou lá clamar contra eles, estamos bem até agora, né? Mas a ideia que transpassa aqui, ou a postura de Jonas, parece que vai de encontro com essa aparente boa comissão que ele recebe e mostra justamente que, embora parecesse ali uma boa comissão, a ideia é que, na verdade, por trás desse juízo divino, por trás desse clamor contra Nínive, há uma oferta de arrependimento para essa nação, para essa cidade. Você vê que a reação de Jonas diante da palavra de Deus é diferente. Ele se dispôs, ele se colocou de pé, ele se colocou pronto, mas ele se colocou pronto para fazer aquilo que era contrário à palavra de Deus. Ele respondeu rapidamente, prontamente para fazer aquilo que era contrário ao chamado de Deus. Pense comigo que talvez se alguém estivesse acompanhando aqui a postura de Jonas de fora, né? Quando o verso 3 mostra que Jonas se dispôs, a pessoa logo, isso é um profeta exemplar, né? Deus comissionou e ele logo prontamente se dispôs, mas ele se dispôs para fazer ou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ele se colocou à disposição depressa para desobedecer a Deus, né? Não se colocou como um servo obediente, não colocou-se como um verdadeiro profeta fiel, se colocou a postos para fugir da presença de Deus e não para fazer a sua vontade. Ele foi designado para ir para Nínive, no Oriente, estava se colocando para iniciativa própria para ir para Tarsis, o extremo oposto, uma cidade ali, como nós já citamos, nas costas da Espanha, literalmente o fim do mundo conhecido até então. E como que a gente pode então conceber, meus irmãos, a ideia de fugir da presença do Senhor? Porque nós não estamos tratando aqui de um neófito. Estamos falando de um profeta que conhece a palavra de Deus, que conhece os salmos, que foi forjado diante da Escritura Sagrada do Antigo Testamento, conhece a lei, a Torá. Como é que um profeta poderia conceber essa ideia de fugir da presença de Deus? Talvez essa seja a nossa impressão inicial, lendo o texto de forma até mesmo panorâmica. Mas isso vai de encontro com a própria descrição de Jonas ao declarar que Deus é criador, no verso 9, que nós lemos, né? Sendo ele criador, ele é conhecedor de todas as coisas, é aquele quem fez todas as coisas. Sendo ele profeta, ele tinha, por exemplo, conhecimento amplo do Salmo 139, onde Davi diz: para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá tu estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma a asa da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Fica claro que Jonas tinha conhecimento suficiente de que era impossível fugir da presença de Deus. Então, meus irmãos, qual era a intenção de Jonas? Se ele sabe que de Deus é impossível fugir. Talvez Jonas quisesse se colocar aqui indisponível para essa tarefa. Pensa que ele não vai para qualquer outro lugar, ele vai para um local totalmente distante, a 3.500 quilômetros de Israel, no extremo oposto. A ideia aqui é justamente que, por mais que a missão parecesse agradável, aí é o ponto que nós citamos anteriormente, pelo fato de anunciar o juízo a uma nação pagã, Jonas tinha o conhecimento suficiente de Deus para saber que quando Deus confronta o nosso pecado, na verdade, Ele quer nos salvar. Quando Deus confronta o nosso pecado, é porque Ele quer nos salvar.
Jonas sabia que as intenções de Deus, quando nós lemos, por exemplo, no capítulo 4, né, vocês conhecem bem a história, você sabe por que ele fugiu da presença de Deus, porque ele sabia que a intenção de Deus era salvar os ninivitas. E é sempre assim, meus irmãos. Pense como funciona conosco, né? Quando o Senhor nos fustiga, quando o Senhor nos açoita, é porque Ele nos ama. Lembra de Hebreus, capítulo 12, verso 6, Provérbios, capítulo 3, verso 12. Quando nós somos confrontados pelos nossos irmãos, pela nossa liderança, é porque é para a salvação e para o nosso aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento da vida cristã que nós somos exortados. Por isso nós não precisamos, não temos que nos sentir constrangidos quando isso acontece. É assim que Paulo age com a igreja de Corinto, é assim que nós devemos enxergar a disciplina na igreja, porque ela serve para nos livrar do inferno. E quando o Senhor traz a disciplina, quando o Senhor traz essa mensagem de confronto do pecado, é porque Ele tem planos salvíficos para nós. Pense que se o Senhor nos entregar a nós mesmos, ao nosso próprio curso, aos nossos próprios desígnios, simplesmente afundaremos no pecado, caminhando diretamente para a apostasia. E quando Jonas foge da presença do Senhor, é justamente evocando essa justiça divina, como nós falamos, para que Deus não use de misericórdia com pessoas que, ao seu modo, não são merecedoras da graça salvífica. Não são merecedoras de serem alcançadas pela graça do Senhor, porque elas eram sanguinárias, cruéis, inimigas do povo de Deus. E a partir daí, a partir do verso de número 4, nós vamos enxergar e ver que o Senhor, o Deus de Israel, vai usar meios ordinários e extraordinários para que a sua vontade seja realizada na vida do seu povo e, nesse momento, na vida do profeta. Não tem como fugir da presença de Deus, é a primeira ideia. Ele foi chamado, comissionado para uma missão, ele foge dessa missão se colocando indisponível para ela, mas Deus faz com que os seus planos sejam concretizados, mesmo que ele tenha que mover a criação e todos os meios para que isso aconteça. No verso número 4, mostra justamente isso. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se sobre o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Pensa que agora Deus usa a natureza para fazer com que Jonas retroceda em seu caminho. Ele vai usar uma forte tempestade, chamando a atenção de todos que estavam lá. Essa travessia, a travessia de Jope, do porto de Jope para Tarsis, era uma travessia extensa, né? Percorria todo o Mediterrâneo. E para isso, por isso era necessário, por exemplo, que os marinheiros que fizessem essa viagem fossem marinheiros bem experientes, né? E você vê que até mesmo para esses marinheiros que eram experientes, essa tempestade era uma tempestade aterrorizante. Eu converso com alguns amigos que viajaram a navio, né? Eu não fiz nenhuma viagem de navio, primeiro porque eu sou músico, segundo porque eu sou fuzileiro, mas para os amigos que estão sempre embarcados, eles falam assim, às vezes a gente olha para o mar assim, né, e dá uma olhada e fala, a gente é novo aqui, né, os amigos músicos fizeram a chamada Viagem de Ouro, e eles olham lá para o mar, aquela tempestade, onda cobrindo o mar, eles ficam muito amedrontados, né, e quando eles descem ali ao convés do navio, então vai ali na praça, na parte ali de convívio geral, tá todo mundo rindo, brincando, né, o comandante está rindo, está falando normal, as pessoas já estão acostumadas, já são experientes naquele tipo de jornada, naquele tipo de empreitada, e eles já sabem que aquilo ali é normal. Mas quando essa tempestade atemoriza, inclusive marinheiros experientes, é que aquela tempestade não era qualquer tempestade. Era algo sobrenatural. O barco parecia que ia se despedaçar, aquela não era uma tempestade como as outras. Olha a reação dos marinheiros, verso 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Esses homens experientes estavam cheios de medo e oravam cada um ao seu Deus. Até ligaram ali a tecla da religiosidade, né?
essa questão a gente não vai resolver de forma natural, essa tempestade não é natural, a gente precisa evocar os nossos deuses. Você vê que há uma pluralidade ali, cada um orava o seu Deus. Aquela tripulação provavelmente era composta de pessoas de diversas nações, e por isso ali é uma espécie de pluralismo religioso, né? Cada um tinha o seu Deus. Fato este que vai evidenciar a natureza religiosa da própria tripulação. Eles eram religiosos, mas não eram crentes, né, verdadeiros, no único Deus, Deus da criação. Você vê que, paralelamente a isso, meus irmãos, eles não só oravam, tá? Eles estavam jogando fora as cargas para que o navio não tivesse, não fosse a pique, não afundasse, ou tivesse maior flutuabilidade, né? Os seus bens preciosos eram jogados no mar. O navio era de carga, possivelmente ali possuía os lucros deles, né, onde eles estavam levando aquela carga em destino a Tarsis, mas as suas vidas valiam muito mais do que aquele dinheiro, do que aquele possível salário que eles ganhassem. Eles estavam trabalhando, jogando ali toda essa carga ao mar para que o navio ficasse mais leve e talvez pudesse ter alguma solução para isso. Mas não há solução. Não há solução, porque o problema aqui não são as cargas, né, que o navio estava levando. O problema não era uma espécie de pane de motor, uma questão de um furo, enfim, no casco, não era nada disso. O problema aqui era simplesmente o pecado. O problema do navio era o pecado. Pense que em contrapartida aqui ao desespero dos marinheiros e a ação deles em trabalharem para manter o navio firme, Jonas dorme no porão do navio como se nada tivesse acontecendo, alheio a todo o desespero da própria tripulação. Olha no final, né, do verso de número 5, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente, como se nada tivesse acontecendo. O sono de Jonas aqui, ele não é um sono tranquilo no sentido de que Deus está no controle de todas as coisas, então eu posso dormir. Não é esse o sono de Jonas. O sono de Jonas é em detrimento, o decorrente da sua fuga. Ele dorme para fugir de Deus, para fugir da presença de Deus. É por isso que Jonas dorme. A ideia aqui é justamente que ele não tinha coragem de encarar aquela situação, porque ele sabe que quando Deus age, não há o que fazer. Você pode tentar por meios próprios, mas diante do Deus da criação, não há, quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Ele sabe disso, ele sabe que Deus é todo poderoso para fazer a sua vontade e ninguém pode impedir isso. Você vê que ele não decide orar, ele está em desobediência, não tem coragem de entrar na presença de Deus para rogar a Deus a intervenção, como o restante da tripulação ora cada um dos seus deuses. Jonas dorme como subterfúgio para fugir da presença de Deus. Por exemplo, diferente, né? A gente lembra de um outro que dormiu quando uma tempestade alcançou uma embarcação, que é o nosso Senhor Jesus. Diferente de Jesus que dorme porque tem comunhão perfeita com o Senhor, sabendo que o nosso Deus, o seu Deus, o nosso Deus vai intervir a qualquer momento a favor dos seus. O sono de Jonas é diferente do sono do nosso Senhor Jesus. Jonas dorme para fugir da presença de Deus. O nosso Senhor dorme porque Ele sabe quem é o seu Deus, que controla todo o universo. Sendo Ele o próprio Deus, Ele pode acalmar a tempestade a hora que Ele quiser. Ele conhece, Ele tem comunhão perfeita. E a partir daí, no verso de número 5, né? Então os marinheiros cheios de medos, ao final dormia profundamente, verso de número 6, né? Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Você vê que antes eles tinham lançado um sorte ali para entenderem justamente a vontade de Deus. E no verso número 6 e número 7, um pagão vai precisar chamar a atenção de Jonas para que ele exerça a sua fé.
Uma pessoa que não conhece a Deus precisa ser usado para exortá-lo a despertar do seu sono de fuga para se voltar ao seu Senhor. Uma narrativa aqui vergonhosa, né? Porque alguém que não conhece ao Deus precisa ser instrumento de Deus para levá-lo de volta à diretriz correta. E a partir do verso número 8, né, verso número 6 e 7, aqui você vai ver que no verso número 7, diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, a sorte que é lançada, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte que caiu sobre Jonas. Né? E o verso número 8, então lhe disseram: declara-nos agora. Começou a ter aqui agora um embate entre os marinheiros e Jonas. Disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és teu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e fez a terra. No verso número 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugiam da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Pense comigo que os marinheiros vão começar a interrogar a Jonas para saber informações acerca da sua estadia lá. No verso número 9, Jonas vai reconhecer que o seu Deus era o Deus criador do universo, portanto era ele quem estava por trás de todos aqueles acontecimentos. Ele havia criado aquele mar revolto, tinha trazido aquela tempestade para levar Jonas de volta. Jonas tinha um conhecimento de quem Deus era e de quem Deus agia de uma forma diferente. Afinal, o mesmo Jonas, pensa comigo, sabendo que Deus era o criador do mar e de todo o universo, era pelo próprio mar que Jonas tentava fugir. Um contrassenso muito grande. Olha o verso número 9. Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Como sendo essa confissão de Jonas, mostrando que Deus é o Deus criador de todo o universo, inclusive do mar e da terra, Jonas tenta fugir pelo mar. É algo meio inexplicável, né? A ideia aqui é justamente que Jonas tem aqui um contrassenso de fé e de prática. No verso número 10, se o Deus de Jonas era aquele que havia descrito, seria um grande problema, porque eles estavam conscientes de que alguém tão poderoso não havia, diante de alguém tão poderoso, não havia o que ser feito. Se aquele Deus é o Deus de Jonas, os marinheiros falaram: nós estamos perdidos. Porque esse Deus é poderoso, ele fez o mar, ele fez a terra. O que nós podemos fazer diante desse Deus? A morte era algo que o esperava. Não tinha nenhuma solução aparente para solucionar esse problema. E a única solução eles encontram no verso número 11 e no verso número 12. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. A única solução encontrada aqui pelo próprio Jonas era que ele fosse lançado ao mar, pois ele era aquele a quem Deus buscava. Não havia outra alternativa. Eles poderiam tirar todos os utensílios que estavam no navio, naquele barco. Eles poderiam tentar consertar, eles poderiam fazer o que fosse, porque na verdade a única alternativa era resolver o problema do pecado. A única alternativa era, Jonas sabia o que deveria ser feito, era que ele, aquele a qual Deus buscava, fosse lançado ao mar. Verso número 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Esse verso número 13, ele é muito curioso. Eles perguntam a Jonas o que eles têm que fazer para resolver aquele problema, já que é o Deus dele que os meteu naquela circunstância. Jonas fala: só tem uma solução para vocês. Me lance ao mar, porque eu sou o problema. Deus está me querendo. No verso de número 13, parece que eles nem ouviram isso. Não há aqui uma discussão sobre aquilo que Jonas tinha oferecido. No verso número 13, parece que eles não dão ouvidos àquilo que Jonas falou. Entretanto, os homens continuavam remavam,
esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Os homens não concordam que Jonas deveria ser lançado ao mar e buscam, diante disso, salvar-se por si mesmo. Tudo bem que você falou aí que você tem que ser lançado ao mar, mas se esse Deus aí que você está falando, todo-poderoso, o seu Deus, nos vir jogando você ao mar, o que será de nós? O que será de nós diante disso? Então, ó, é como se essa solução aí fosse já descartada de vez. Não tem como a gente fazer isso. E o que eles fazem? Eles remam até para alcançar ali o outro lado da costa, para que pudesse se salvar daquela tempestade. Buscam salvar-se por si mesmos. Não aceitam aqui o conselho de Jonas. E isso, meus irmãos, eu paro aqui um pouquinho para mostrar justamente que também acontece conosco. Muitas vezes nós sabemos o que é correto. Nós entendemos por meio da palavra aquilo que é certo ou que é certo se fazer, mas nós rejeitamos os conselhos da Escritura, que não são simples conselhos, mas são ordens divinas, e resolvemos resolver os nossos problemas por nós mesmos. Resolvemos fazer de forma autônoma, trazer a solução dos nossos próprios problemas. Rejeitamos a palavra de Deus e fazer aquilo que é certo, mesmo que muitas vezes doa, para fazer aquilo que é mais agradável a nós, ou que aparentemente seja uma solução mais fácil. A grande questão aqui, e a gente vai chegar nesse verso à noite, e a centralidade desse livro está no final do verso de número 2, né? Do capítulo 2, do último verso, do verso número 9, né, quando ele fala assim: ao Senhor pertence a salvação. A salvação, ela pertence ao Senhor, não há nada que você possa fazer. Você pode remar à vontade, você pode tentar solucionar seus problemas à vontade, você pode fazer o que você quiser, porque por si mesmo você não vai encontrar a solução para os seus problemas, porque por si mesmo o pecado não vai ser retirado, não vai ser resolvido. Nós podemos fazer o que quisermos, mas a salvação pertence ao Senhor e precisamos fazer aquilo que a palavra de Deus determina. No verso número 14 e 15, quando diz assim: levantaram, e o verso 14, então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, sobre a nós, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Você vê que eles tentaram, mas não conseguiram, então só restou a única alternativa: fazer a vontade de Deus, que é lançar Jonas ao mar. O medo era visível. O medo era o fato de que Jonas, o Deus de Jonas, pudesse enviar alguma praga, ou enviar alguma coisa para exterminar os marinheiros, pudesse se irritar da postura. Mas no verso número 15, Jonas é lançado ao mar e o pecado é retirado do meio deles. No verso número 16, eles são convencidos, por meio do testemunho de Jonas, de que o Deus de Jonas é o único Senhor. Olha comigo. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Os homens são convencidos de que estavam diante do único Deus verdadeiro. Então temem ao Senhor, se reconhecem como indignos e oferecem sacrifícios, ou seja, prestam culto ao Senhor. Eles se deparam e reconhecem que aquele Deus, o Deus de Jonas, é o único Deus que deve ser adorado. No verso número 17, Deus vai enviar aqui a sua provisão para Jonas, e a gente vai entender o que significa esse verso número 7 na parte da noite. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu queria concluir essa exposição. Nós explicamos todo o texto, um texto longo, com bastante informações minuciosas, mas duas partes são importantes de aplicação aqui desse texto. A primeira parte, como eu já disse, está no verso de número 1 ao número 3, que está falando sobre ali o chamado de Jonas, que ele foi chamado para uma missão
não agradável, não muito agradável, embora aparentemente parecesse agradável, ir lá e clamar contra Nínive. Mas como nós falamos aqui, quando Deus confronta o pecado, na verdade Ele quer salvar, Ele não queria levar essa oferta de arrependimento a esse povo pagão. Pense que nós, meus irmãos, fomos chamados diante da missão do Evangelho para uma missão que não é agradável, não é confortável, não é tranquila. Ser cristão em meio a este mundo não é uma missão fácil, não é. E ninguém prometeu facilidade aqui. Na verdade, a promessa é de aflições, a promessa é de luta, a promessa é de tempestades, a promessa é de dores, a promessa é de perseguição. A promessa para o cristão é essa. A promessa, na verdade, é que a nossa missão, né, eu terminei agora de ler o Peregrino. Para quem leu o Peregrino, todo mundo já deve ter lido aqui, vê que a jornada é uma jornada dura, cheio de percalços, cheio de turbulências, cheio de aflições e de tentações, e não é uma jornada fácil. A tarefa de um cristão não é uma tarefa fácil. Pense que exortar, expor o pecado, clamar contra aqueles que estão em rebelião contra Deus, não é algo fácil. Muitas vezes nós seremos tentados a abdicar do nosso chamado para estarmos bem com o outro. Pense no exercício da diaconia. Que tarefa difícil, meus irmãos. Você exortar alguém para que haja uma reverência no culto, uma reverência diante da palavra de Deus, um comportamento inadequado. Quão difícil é o exercício da diaconia. Orientar, corrigir, zelar por essa ordem do culto, falar com alguém com todo amor, mas repreendendo, falando. Não é uma tarefa fácil. Pensa na tarefa, por exemplo, de ensinar e disciplinar os nossos filhos. Quão árdua é essa tarefa? Quão difícil é essa tarefa? Quantos de nós já não quisemos, ou de alguma forma, estou cansado hoje, eu estou cansado, eu não vou disciplinar meu filho, eu não vou corrigir, não vou deixar, vou fazer vista grossa com isso, porque não é uma tarefa fácil, não é uma missão agradável. Utilizar a vara diante de um comportamento inadequado que vai contra a palavra de Deus não é uma tarefa fácil. Nós não somos chamados definitivamente para uma missão agradável. E às vezes, o que parece é que nós gostamos tanto de ser amados, bem-quistos diante de todos, que raramente nós seremos aqueles que iremos expor o pecado. Porque se nós expusermos o pecado de alguém, pode ser que aquela pessoa fique mal comigo, se sinta mal, por mais que ela não fale, mas ela vai mudar o seu comportamento. Talvez aquela amizade que nós tínhamos, agora nós não teremos mais. E nós não queremos abdicar desse amor e desse modo das pessoas enxergarem a nós, para não confrontarmos diretamente um pecado. Essa é a ideia de Jonas. Porque muitas vezes nós não gostamos de ser chatos, sabe? Quem gosta de ser chato aqui? Quem gosta de ser aquele que vai repreender? Quem gosta de ser o primeiro a falar algo? A gente quer ser gente boa, a gente quer ser aquele que chega no meio da roda, né, as pessoas nos abraçam, chegou ali o Maico, chegou, esse é um cara, eu sou um cara bom, um cara que gosta de estar perto. Quando aquela pessoa é repreendida por você, quer seja em particular, ou quando não há um jeito, você chama uma outra pessoa para repreender, e quando você leva até o conselho da igreja, isso também, você não quer ser essa pessoa. Não é natural para nós. Nós nutrimos um orgulho pela nossa condição e normalmente nós não queremos perder. Mas diante disso, o nosso chamado é um chamado para uma missão desagradável. E sabe qual é a notícia que os primeiros 3 versos traz para nós? É que não adianta fugir da presença de Deus. Não adianta você se colocar indisponível para essa tarefa. Não adianta você mudar de igreja. Não adianta você sair para distante. Não adianta você não se colocar presente diante daquela situação, saindo de fininho, para não ver, e não vendo, você não precisa repreender. Porque, na verdade, o nosso Deus sempre vai ao nosso encontro e sempre vai te encontrar. Sempre.
Ele sempre vai te trazer de volta e vai te colocar para fazer a missão para a qual você foi destinado. Sempre. Porque o nosso Deus sempre faz aquilo que Ele quer. E quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Ele move meios ordinários e move meios extraordinários para isso. Ele faz o que Ele quer. A segunda parte, que é dos versos número 4 a 17, nessa narrativa, você vai ver que a aplicação que a gente traz aqui é como que a gente pode enxergar uma vida daqueles que desprezam ao Senhor. Como que é triste ver uma vida daqueles que, ou contemplar aqueles que estão em rebelião contra Deus. Pense comigo que uma rebelião contra Deus, uma vida de rebelião contra Deus, geram pelo menos três sensações ou três ações da nossa parte. Primeiro, essa insensibilidade vai gerar fuga, depois ela vai gerar incoerência de fé, e depois ela vai gerar ausência de arrependimento. Pensa na fuga, em primeiro lugar. Embora a tempestade tenha causado ali medo até nos marinheiros, Jonas parece estar com a consciência tranquila. Não é um comportamento coerente com a situação. E aí, eu evoco aqui a ideia que o nosso pastor falou na hora da confissão dos pecados. Muitas vezes nós estamos tranquilos com os nossos pecados. Estamos, com a nossa mente de boa, com tudo aquilo que nós fazemos. E achamos que estamos em berço esplêndido. Estamos bem com Deus, porque aquilo lá não me gera uma espécie de incômodo. Se não me gera incômodo, eu não tenho por que abandonar essa prática. Mas Jonas também estava tranquilo, meu irmão. Jonas estava dormindo, e não somente dormindo profundamente. Jonas estava em paz, em rebelião contra Deus, com a consciência tranquila. E esse, muitas vezes, é um dos sinais da nossa insensibilidade, porque Jonas não ora, Jonas não se coloca à disposição para poder clamar ao seu Deus, ele não se coloca na presença de Deus, ele não possui prazer em falar com Deus, sinal de que alguma coisa está errado. Mesmo a sua vida sendo colocada em xeque ali, isso é um sinal claro de que existe pecado não tratado em nossas vidas. Quando nós olhamos para os nossos pecados e damos de ombro para ele, vivemos de forma tranquila, sem nenhum incômodo. É necessário aqui que um ímpio vai chamar a sua atenção. Pense que estar tranquilo não é sinal de confiança. Muitas vezes pode ser sinal de inconsequência. Porque estar tranquilo, em rebelião contra um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não é, as suas faculdades mentais poderiam não estar muito boas aqui. Porque a qualquer momento Deus iria intervir. A segunda questão, a primeira é a fuga, a segunda é a incoerência de fé. Você vê que eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas, ele conta a qual Deus servia, mostra ali, evidencia o caráter de Deus, Deus criador. Seu Deus é o Deus que fez o mar. O Jonas tenta fugir pelo mar. Você vê que aqui é uma espécie de contradição, né? Porque ele tem uma profissão de fé, ele tem uma confissão de fé. Se perguntar para Jonas quem Deus é, ele vai tirar 10. Ele vai acertar em tudo. Ele é profeta, ele conhece os salmos, a lei, ele sabe tudo. Mas a sua postura diante do Deus qual ele professa é totalmente antagônica. Ele sabe quem é Deus, sabe de mente, mas não de coração. Ele sabe que Deus já fez pelo seu povo, mas não tem nenhuma empolgação em anunciar esse mesmo Deus a uma nação pagã. Ele possuía, assim como muitas vezes nós possuímos, convicção doutrinária. Mas essa convicção doutrinária por si só não nos faz, por exemplo, pescadores de homens, porque o nosso sentimento pode ser um sentimento que seja contrário a essa nossa convicção doutrinária. Nós pensamos, estabelecemos a fé de uma forma, mas na hora de nós agirmos de forma contrária ao que nós pensamos. Há uma incoerência de fé.
Isso é claro de ser elucidado, porque há um problema aqui de coração. Há um problema de ligação entre a mente e o seu coração. A cosmovisão de Jonas ainda não havia sido mudada. A mente, talvez, o seu intelecto já tivesse sido alcançado, mas o todo do seu ser ainda não havia sido alcançado. Você precisa pensar aqui, quando é retirado o chão de Jonas, todo o seu castelo se esvai. Quer testar a nossa coerência de fé? Quando nós somos colocados diante de situações adversas, que nós precisamos verdadeiramente evidenciar aquilo para o qual nós fomos chamados, se nós retirarmos esse chão, todo o nosso castelo se esvai. E é isso que acontece com Jonas. Em terceiro lugar, há uma ausência aqui de arrependimento. Você vê que a solução que Jonas traz é: me lance ao mar, me joguem ao mar. Um sinal claro da dureza de coração. Porque isso aqui não é simplesmente uma fala simples, mas é uma fala que está mostrando assim: eu não vou me arrepender dos meus pecados, eu não vou clamar contra Nínive, eu não vou voltar para a comissão para a qual o Senhor me direcionou, eu não vou fazer a sua vontade, então eu prefiro morrer ao me voltar para o Senhor. É isso que Jonas está falando: me lance ao mar, me lance a esse mar tempestuoso, porque eu prefiro a morte do que me voltar ao Deus da criação. Há uma falta de arrependimento clara aqui, um sinal claro de dureza de coração. Ele prefere a morte ao falar da compaixão, das misericórdias de Deus a um povo pagão. Mesmo Jonas determinando que o lance o mar, os marinheiros não aceitam a sugestão, tentam remar para salvar a sua embarcação. Porém, a salvação vem de Deus e não das obras dos homens. Mesmo assim, a bondade de Deus está na providência do peixe, que é a salvação de Deus. Não é aqui em primeiro plano um castigo, mas o modo de Deus usar tudo aquilo que Ele tem à disposição para trazer de volta a sua presença. Para colocar Jonas de volta ao anúncio das suas misericórdias, da sua compaixão. Ele estava fazendo Jonas experimentar a compaixão e as misericórdias de Deus, para que ele pudesse anunciar essas misericórdias e essa compaixão. Jonas ainda não tinha entendido o quanto Deus era misericordioso, longânimo, benigno. Quando ele experimenta essa providência, ele vê que mesmo diante do seu pecado, Deus traz ele de volta, propicia a salvação diante de algo tão terrível e o coloca de volta nos seus caminhos. E a gente vai continuar assim no capítulo de número 2, a partir da noite. Eu termino falando que, diante de todas essas aplicações, que no nosso barco, meus irmãos, Jonas não está presente. A rebeldia de Jonas não está presente no nosso barco. No nosso barco não há um que dorme profundamente para fugir da presença de Deus. No nosso barco não está alguém que prefere a morte ao se voltar para Deus. E por isso nós podemos ter a plena convicção de que aquele quem verdadeiramente está no nosso barco, o nosso Senhor Jesus, fará tudo o que for preciso para acalmar a tempestade da nossa vida e fará com que nós nos voltemos aos seus caminhos e louvemos a Deus em todos os seus atos. Quer sejam atos que para nós pareçam ser desagradáveis, ou quer sejam atos que são de louvor claro à sua glória e à sua magnitude. No nosso barco está Jesus Cristo, e nós podemos ter confiança que diante dessa peregrinação, diante desse mar tempestuoso, nós podemos dormir tranquilamente, não por causa da fuga da presença de Deus, mas porque nós temos pleno conhecimento de quem Deus é. E sendo assim, podemos ter paz em nossos corações diante de uma tempestade tão drástica como essa. Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos, porque diante da tua palavra nós nos colocamos submissos. Submissos porque nós não queremos nos colocar em oposição a ela, Pai. Porque nós sabemos os danos que nos esperam se nós nos mantivermos disponíveis para fazer a sua missão. Senhor, nos capacite, nos dê coragem, em primeiro lugar, para anunciar o teu evangelho, para vivermos a vida de igreja, para vivermos a vida no nosso lar. Nos dê paz, nos dê ousadia, Deus, para proclamarmos o teu santo evangelho. Que verdadeiramente, ó Senhor, nós não preferamos a morte ao nos voltarmos para a sua presença, mas que o arrependimento verdadeiro seja a marca da nossa vida. Todas as vezes, ó Deus, todas as vezes que nós nos desviarmos do seu caminho, a sua palavra nos traga de volta para ele, a fim de que nós possamos experimentar da sua disciplina, mas também das suas misericórdias, e continuarmos persistentes, prosseguindo no caminho da salvação. Senhor, que o nosso Senhor Jesus seja tudo em nós, que verdadeiramente nós confiemos na sua santa obra, naquilo que ele fez em nosso lugar, para que hoje tenhamos paz, plena paz no Senhor. Que o nosso coração seja entregue totalmente a Ti, e não somente a nossa mente, mas que o nosso coração seja transformado pela Sua palavra. Nós oramos assim, clamando o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.